última convidada é mentora, professora, conselheira, estrategista ambiental e empreendedora social, com ampla experiência em sustentabilidade aplicada a organizações e cadeias produtivas. Ela também é engenheira de computação formada pelo ITA, a provocação é, com mestrado em sustentabilidade pela Schumacher College, na Inglaterra. É fundadora da Sustainreal e possui mais de 25 anos de experiência executiva e assessora ainda empresários na integração da sustentabilidade ESG ao negócio. Com certeza vai nos contar onde encontra tempo para tudo isso, no meio do caminho aqui da apresentação. Vamos receber, então, a CEO da Sustainreal, Andressa de Mello. Bem-vinda. Vou pegar o microfone para você. Milena, até 40 minutos atrás eu não estava nervosa, mas depois de ouvir essas mulheres falando aqui, eu falei, gente, o que eu vou falar nesse palco? E pensa que não é só aqui, tem o pessoal que está assistindo na internet também. Pois é, então, gente. E ó, eu te assisti no Auto Esporte, já te falei. Ah, obrigada, que carinho, adorei saber, obrigada. Bom, vamos lá, gente, um prazer estar aqui com vocês, quem está online, quem está aqui presente. Desafio, depois de falar dessa mulherada toda, e ainda todo mundo morrendo de fome. Obrigada aqui quem resistiu, quem está presente. Vamos lá. Sustentabilidade na engenharia para desafios reais, soluções com propósito. É disso que eu gosto de falar e é isso que eu gosto de fazer. Tem os contatos aí, depois eles vêm no final para quem quiser. Essa sou eu. Quando eu ganhei minha primeira Olimpíada de Matemática, eu estudava em escola pública, na então 6ª série, seria equivalente ao 7º ano. Eu fui participar de Olimpíada de Matemática sem saber o que era uma Olimpíada de Matemática. No colégio também não tinha. E eu ganhei medalha de ouro e eu não estava na cerimônia de premiação, porque eu nem sabia que existia uma cerimônia de premiação, muito menos que eu podia ganhar uma medalha de ouro. Essa é uma história para depois a gente contar mais para frente. Aqui sou eu. Quando faltavam 100 dias para a minha formatura do ITA, eu ganhei bolsa de estudos por conta da Olimpíada de Matemática, tive acesso a uma educação de qualidade, e fui estudar no ITA, que naquela época eu nem sabia que existia, descobri depois ao longo do colégio. Fui da 3ª turma de mulheres, a primeira a morar no alojamento lá do ITA, e com uma série de desafios aí. E depois eu me formei também, eu fui fazer meu mestrado na Schumacher College, que fica na Inglaterra. Aí é a sede do que é a universidade. É uma universidade pioneira em estudos de sustentabilidade. E, quando eu escolhi fazer meu mestrado em sustentabilidade, eu ouvia duas coisas. Ou as pessoas falavam, o que é isso? Nunca ouvi falar. Ou elas falavam, que legal que você vai fazer um mestrado numa coisa que não tem nada a ver com o trabalho, que você vai fazer um mestrado para se divertir. Então, era isso que eu ouvia na época. Aqui um pouco dos vários trabalhos onde eu já passei, clientes que já atendemos. Então, vocês veem que tem vários segmentos, vários setores, vários tipos de organização também. E aqui foi a definição que o meu filho deu na escola, quando perguntaram para ele o que sua mãe faz. Minha mãe salva o mundo pelo computador. Eu fiquei emocionada. E a professora, uma das professoras lá, ela veio me perguntar, mas o que você faz? Você é cientista? Você é o quê? E aí eu tive que explicar um pouco o que é sustentabilidade, negócio, um pouco de tudo isso. Mas ele me vê bastante quando ele está em casa, eu estou em reunião virtual, então é aí que vem o computador. Bom, vou trazer um pouco de contexto. Eu gosto de provocar, tá, gente? Então, aqui eu vou provocar vocês. A gente continua vendo aí poluição. Então, poluição, a gente está sofrendo as consequências dessa poluição, eventos climáticos adversos, mas o que a gente vê? A gente continua fazendo exatamente as mesmas coisas. Isso aqui é da Olimpíada, a última Olimpíada de Paris. Eles fizeram todo um trabalho de despoluir o Rio Sena, e, na prova de natação, a gente teve, mesmo assim, atletas sendo hospitalizados por conta de doença no rio. Primeiro, por que a gente deixa para despoluir só a hora que tem um evento mundial? E aí a coisa não funciona mesmo. Outro ponto aqui, esse aconteceu aqui pertinho, Pantanal Paulista, ó, São Paulo. A gente tem um Pantanal Paulista ali no Rio Piracicaba. Uma empresa aí despejou resíduos, esgoto não tratado no rio. Isso causou aí a morte de mais de 90 toneladas de peixes, afetou o abastecimento de água da cidade, produção de alimentos, uma série de consequências. Alguém soltou esse resíduo, de forma intencional ou negligente, mas isso aconteceu. Por que a gente continua fazendo isso? Outro exemplo da Olimpíada recente, eu gosto de trazer a Olimpíada porque é esporte, tal, legal, e aí a gente vê as coisas também por trás, né?
As provas de surf não foram feitas em Paris, porque será, né? Acho que não ia dar para fazer surf em Paris. Foram feitas no Tahiti, que era uma colônia francesa. E essa ilha envenenada que fala ali, para quem não sabe, ali era onde se realizavam os testes nucleares franceses. O que acontecia na época? Foi pintado aí para a população de que é uma modernidade, novas tecnologias, vamos trazer desenvolvimento, vai ser ótimo. Né? O que aconteceu alguns anos depois? Toda uma população envenenada com uma série de consequências e que até hoje nunca teve reparação. Alguém escolheu fazer isso. É o desenvolvimento tecnológico sem responsabilidade e sem consequências. E aí eu vou trazer aqui engenharia. A gente está falando de STEM, como eu sou engenheira, também nada contra as físicas, muito bom, mas eu trouxe a engenharia aqui de exemplo, tá, gente? Se a gente vai na definição do dicionário de engenharia, a gente vê lá aplicação de métodos científicos ou empíricos à utilização dos recursos da natureza em benefício do ser humano. O que eu vou falar para o dicionário aqui? Está tudo errado. Dicionário, todos os dicionários de referências não está errada essa definição. Essa definição fala que aqui os recursos da natureza estão para serem usados em benefício do ser humano. Quando a gente vai para a origem da palavra, engenharia, ela vem origem grega. Engenio. O que é o in? Para dentro. Gen, gerar. E o io é relação. Então, a engenharia vem de gerar coisas que estão dentro, como a gente pega o nosso engenho, a nossa capacidade para gerar novas coisas. É isso que é a engenharia. E aí, a hora que a gente vai ver engenharia é sobre resolver problemas. Então, engenharia é como é que a gente gera, como é que a gente entende o que está dentro e gera soluções. É isso que é a definição de engenharia. Engenheiro é quem resolve problema. Pergunta para qualquer engenheiro, o que você faz? Resolve problema. Só que, para eu resolver um problema, eu preciso conhecer esse problema. Como é que eu vou resolver um problema se eu não conheço esse problema? E aí, vou pegar de novo a origem da palavra. Adoro a origem da palavra. Tá? Então, vocês vão misturar aqui a engenharia com tudo o resto aqui. Economia. E aqui a gente está no INSPER, que é conhecido por negócios, economia, mercado. Adoro essa junção aqui. Oikos, casa. Nomos, gestão. Então, economia, a origem da palavra economia é a gestão da sua casa. É a gestão da sociedade de onde a gente vem. E quando a gente vai para ecologia, eco, oikos, casa, logos, conhecimento. Me fala uma coisa, como é que a gente vai gerenciar a casa se a gente não conhece essa casa? A gente precisa juntar a economia com a ecologia. Essa separação do conhecimento da nossa casa para a gestão da nossa casa, essa é uma das origens dos problemas que a gente tem hoje. E aí eu trago outro aqui, provocação. Qual que é a diferença de complicado e de complexo? Tem aqui física, matemática, um monte de gente aqui. Complicado, uma equação do grau 50, ela é complicada. Mas, se eu fizer uma variação numa variável, eu sei qual vai ser o resultado, eu consigo prever. O que é o complexo? O complexo eu não consigo prever. Eu mudo uma variável e o resultado pode ser completamente imprevisível. Eu posso ter variáveis que eu desconheço, eu posso ter efeitos desconhecidos para uma ação conhecida. Essa é uma das dificuldades que a gente tem hoje. Como é que a gente sai do pensamento complicado para o pensamento complexo? E hábitos. Como é que a gente muda hábitos? A gente está acostumado a fazer as coisas e é sempre mais difícil. A lei da inércia aqui, que a gente falou, o ser humano ele tende a ficar no conhecido. E aí eu vou dar um exemplo, que essa frase é minha mesmo. Tá? O lixo é um reflexo do que mais gostamos. Se alguém for fuçar o lixo de alguém, não fuce o lixo das outras pessoas, que é crime, tá? Não pode. Mas, se alguém for olhar o lixo da sua casa, o que você vai ver ali? Não é o que você não gosta, é um reflexo do que você mais gosta. O que você mais come, o que você mais consome, vai ter mais no seu lixo. Então, a gente precisa mudar a relação do que a gente consome e de como a gente olha para esse lixo. É uma questão dos hábitos. Um outro ponto, eu vou perguntar aqui, pensem em 2 segundos. O que você vai estar fazendo em 15 de maio de 2050, ou seja, daqui a exatos 25 anos? O que vocês vão estar fazendo? Não precisa responder, só pensa. Duvido que alguém tenha pensado que daqui a 25 anos, em 2050, vai estar lá o trabalho que vai estar fazendo. Duvido. Tirando ela que tem 20 anos, aí acho que até pensou, né? Mas o resto aqui, acho que não. O que normalmente a gente pensa quando a gente joga para um futuro distante? A gente pensa, eu quero ter saúde, eu quero ser feliz, eu quero estar alegre, eu quero ser feliz, e eu quero aqui que as pessoas, a minha família, os meus descendentes estejam bem. Então, a gente pensa saúde, alegria, relações. É isso que a gente pensa.
a gente não pensa em todo o resto. Como é que a gente traz isso para os desenhos das áreas de STEM? Como é que a gente pensa nisso a hora que a gente vai fazer ciência, a hora que a gente vai fazer engenharia, a hora que a gente vai fazer tecnologia? E aí eu deixo aqui a reflexão. Aqui eu trouxe dois, né? O ITA é bastante ali aviação, embora não seja de aeronáutica, e a indústria da moda. Indústria da moda, para quem não sabe, a fast fashion, né, que é a moda rápida, desenvolve uma nova coleção em menos de 6 meses. A hora que eu penso na coleção, menos de 6 meses está lá na prateleira. Se é um slow fashion, demora um pouco mais, 1 ano e meio, vai 2 anos é o ciclo de desenvolvimento de eu pensar um produto e ele está na prateleira. Quando eu penso em avião, para desenvolver um avião, leva em média uns 10 anos, se a tecnologia já estiver disponível. Se eu tiver que desenvolver tecnologias, aí são mais uns 10 anos, então a gente está falando de 20 anos aí para desenvolver um avião num pensamento diferente. Está cedo ou está tarde para a gente começar a pensar? Se a gente pensar na moda, talvez esteja cedo para pensar em 2050. Se a gente pensar na indústria de aviação, está tarde para a gente ter uma indústria diferente em 2050. E, aqui, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Essa não é minha, é do Peter Drucker, bem conhecido aí no mundo de negócios. Para eu prever o futuro, eu preciso criá-lo. Para que eu vou esperar? Adoro astronomia aí, ó. Para que eu vou esperar ir para Marte para eu ter uma vida eficiente com o uso de recursos? Marte não tem recursos. Se a gente quiser viver em Marte ou quiser viajar para Marte, o que quer que seja, a gente tem que ser extremamente eficiente no uso de recursos. Precisa esperar até a gente ir para Marte? Por que a gente não exercita isso agora? E como é que a gente traz beleza? Engenheiros, cientistas e tal, normalmente tem que pensar aquela coisa tudo certinho. Então, adorei a fala aí bem descontraída, que é isso. Como é que a gente traz leveza? Como é que a gente traz beleza? Isso também é importante para a gente ter soluções efetivas. E sensibilidade. Sensibilidade de eu pensar nas pessoas, tanto nas relações quanto na funcionalidade. Precisa servir para alguém, precisa servir para as pessoas. Nossa, eu estourei aqui. E é sobre oportunidades. Como é que a gente abre portas? Como é que a gente gera mais dinheiro, mais lucro, menos risco e mais satisfação? Se eu falar para vocês aqui 25%, é uma chance maior do que jogar o dado. Se eu falar, ó, vocês podem ter 25% um resultado melhor se fizer isso, vocês vão querer fazer? Todo mundo vai, né? E 25%, as empresas têm 25% mais chances de superar os concorrentes ao integrar a equidade de gênero e empoderamento feminino. Então, isso não é fazer favor. Isso é sobre resultado. Não é porque é ser bonzinho, porque é ser fofo. Eu sou engenheira, normalmente não sou muito fofa, né? Então, é sobre resultado, sim. E eu trouxe aqui uma frase da Margaret Thatcher. Quem é mais novinho, talvez não conheça, ela foi a primeira mulher primeira-ministra da Inglaterra, ou da Grã-Bretanha, e a que ocupou o cargo por mais tempo, até hoje, no período moderno. Ela é de direita, tá? Conservadora. E essa é uma frase dela. E ela é química. Se você quer que digam algo, peça um homem. Se você quer que façam algo, peça uma mulher. Não é sobre excluir, mas é sim sobre como é que a gente tem as coisas feitas. E isso não é pauta política, isso é pauta de resultado. Isso independe das suas preferências, das suas opções. É algo que todos e todas temos que fazer. E aí eu falei para vocês que eu fui da terceira turma de mulheres, né? Eu descobri o ano passado que eu fui segundo lugar no vestibular do ITA. Uma menina de periferia. Obrigada. De periferia, mulher, terceira turma a ter entrada permitida de mulheres no ITA. E eu descobri ano passado porque a nota do vestibular não era aberta, passou a ser aberta agora. Segundo lugar no vestibular do ITA e primeiro no vestibular da Poli. Eu me dei conta disso ano passado. Obrigada. E, por muitos anos, eu escondi. O vestibular se entrega à idade. Foi em 98, meu vestibular. E, na verdade, o vestibular foi em 97 para entrar em 98. Né? E eu nunca tinha mostrado esse boletim de resultado para ninguém. E é uma coisa que aqui eu deixo para todas vocês. Como é que a gente passa a ter orgulho das nossas conquistas e do que a gente é capaz de fazer para gerar mais incentivo e gerar que outras venham juntos. E essa sou eu, mais de 20 anos depois de formada no ITA, que eu voltei lá a convite do ITA para palestrar sobre o futuro da engenharia. Então, é possível, vale a pena fazer diferente. E hoje eu digo com muito orgulho que eu sou engenheira, sim, e que faço escolhas para fazer diferença. Deixo essa frase aqui da Jane Goodall: o que você faz, faz a diferença. Você precisa decidir que tipo de diferença você quer fazer. E é assim que eu fecho. Agradeço todo mundo por sobreviverem até aqui.
Obrigada.